Vamos agora às nossas questões CESP sobre as classificações doutrinárias. Vamos lá, então. Questão número 1. A receita pública origina-se tanto da exploração de patrimônio de pessoa jurídica de direito público, quanto do poder do Estado de exigir prestações pecuniárias dos cidadãos. Então, a receita pública ela pode ser originada da exploração do patrimônio público, que são as chamadas receitas originárias, ou pode ser também do poder do Estado, da autoridade coercitiva do Estado, chamada de receita derivada. Então, a questão 1 está certa. Questão número 2. Segundo a classificação oficial, as receitas públicas podem ser originárias ou complementares. Segundo a classificação oficial, a receita pública pode ser originária ou complementares? Bom, não são originárias ou complementares, são originárias ou derivadas, mas também não é uma classificação oficial. A classificação oficial seria quanto à categoria econômica, em correntes e de capital. Mas, de qualquer forma, originárias e derivadas seriam as classificações quanto à coercitividade ou procedência. Questão 2 está errado. Questão 3. As receitas de capital e as receitas correntes provocam ambas efeito positivo no patrimônio líquido do Estado. Então, tanto as receitas de capital como as correntes, como regra geral, provocam efeito positivo no patrimônio do Estado? Errada. As receitas correntes são receitas efetivas. Como regra geral, elas sim provocam efeito positivo no patrimônio. As receitas de capital, não, são receitas quanto à afetação patrimonial, são chamadas de receita por mutação patrimonial. Não provocam efeito positivo no patrimônio público. Questão 3, errada. Questão 4. A operação de crédito, que é um exemplo de receita orçamentária não efetiva, constitui fato contábil permutativo, não afetando a situação patrimonial líquida do Estado quando do reconhecimento contábil do crédito. Operação de crédito é uma receita de capital, é uma receita de capital não efetiva, como a regra geral, segue a regra geral da receita de capital, porque constitui fato contábil permutativa, não afeta a situação líquida patrimonial. Lembra na questão anterior, a gente falou que não há acréscimo, não é um valor positivo sobre o patrimônio, que não afeta a situação líquida patrimonial, quando o reconhecimento contábil do crédito. Questão 4, correto. Questão 5. Para fins contábeis, a receita orçamentária efetiva aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. Veja, diferente da anterior, que a gente comentou, que é uma receita de capital, como regra geral, ela não é não efetiva, não altera a situação líquida patrimonial. Por outro lado, a receita que for considerada efetiva aumenta, sim, a situação líquida patrimonial da entidade. Questão 5, certo. Questão 6. A definição de receita derivada é aquela em que os recursos obtidos pelo Estado em função da sua autoridade coercitiva mediante a arrecadação de tributos e multas. Receita derivada é aquela obtida pelo Estado pelo seu poder coercitivo e são representados pelos tributos e multas? Correta. Questão 6, certa. Questão 7. Receitas de capital são aquelas que provocam efeito no patrimônio líquido do governo. Receitas de capital provocam efeito no patrimônio líquido? Não. Regra geral são as receitas correntes. Receitas de capital são aquelas que não provocam efeito no patrimônio líquido do governo. Receitas de capital, como regra, são não efetivas. Resposta da 7, errada. Questão 8. As receitas advindas da exploração da atividade econômica estatal são classificadas quanto à origem como receitas originárias. Quanto à origem, quanto à procedência, aquelas atividades econômicas, da exploração do patrimônio, são receitas originárias? Correto, são receitas originárias. Questão 8, certa. Questão 9. Qual a finalidade de obter recursos? Para financiar suas atividades, o Estado cobra tributos, que são classificados como receita corrente de procedência derivada. Quanto à procedência, os tributos são receitas derivadas, o Estado cobra utilizando a sua autoridade coercitiva, se destina a financiar suas atividades. Resposta certa da questão número 9. Questão 10. De acordo com as categorias econômicas, a receita pode ser classificada em receita originária e receita derivada. Essas são as categorias econômicas, receita originária e derivada. Existe sim receita originária e derivada, mas não é a categoria econômica. Categoria econômica seria receitas correntes e de capital. Originária e derivada seria a classificação
quanto à coercitividade ou procedência. Questão 10, errada. Questão 11. A receita decorrente do imposto de importação de produtos industrializados, é uma receita tributária, é uma receita originária, cuja classificação não possui codificação no orçamento da União. Então, uma receita tributária é uma receita originária, errada, é uma receita derivada. E a classificação possui sim codificação no orçamento da União. Questão 11, errado. Questão 12. As receitas correntes, patrimoniais e de serviços são tipos de receitas derivadas. São receitas derivadas aquelas que provêm aquelas relacionadas a tributos e multas. São aquelas que o Estado utiliza sua autoridade coercitiva. As receitas correntes patrimoniais e de serviços decorrem da exploração patrimonial. São receitas originárias. Questão 12 está errada. Questão 13. A receita tributária, em relação à procedência, é classificada como derivada. Aí sim, a receita tributária, em relação à procedência, em relação à coercitividade, é classificada como derivada. Questão 13, certa. Questão 14. Alienação de bem da administração pública não é classificada como receita efetiva. A alienação de bem é uma receita de capital e acompanha a regra geral das receitas de capital. São receitas não efetivas. Então a questão diz que a alienação de bens, que é uma receita de capital, não é uma receita efetiva, ela está correta em sua afirmação. Questão 14 está certa. Questão 15. Impostos, taxas e contribuições são consideradas receitas originárias. Impostos, taxas e contribuições são receitas tributárias. São receitas originárias? Não, originárias decorrem da exploração do patrimônio do Estado. Receitas originárias são essas. Essas aqui são receitas derivadas que decorrem da autoridade coercitiva. Questão 15 está errada. Essas foram as nossas questões CESP sobre as classificações doutrinárias. Até o nosso próximo encontro.